Estamos hoje a celebrar o 10º domingo do tempo comum e, coincidentemente, o dia da nossa festa, o dia de Santo Antônio de Pádua. Uns chamam de Pádua, outros chamam de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa porque nasceu em Lisboa, em Portugal. E Santo Antônio de Pádua porque morreu em Pádua, na Itália. A vida de Santo Antônio é feita de quedas e levantamentos, mas, sobretudo, é uma vida feita de santidade. O homem que se deixou fascinar pelo Evangelho, o homem que se deixou levar e conduzir pelo Evangelho, é um homem que não arredou o pé e o passo no anúncio do Evangelho. Nós encontramos o esforço com que Santo Antônio viveu e anunciou o Evangelho na fé, que juntos acabamos de professar através da segunda leitura. Paulo, dirigindo-se aos Coríntios, diz: Vós sabeis que a Sagrada Escritura diz que pela fé nós anunciamos o Evangelho. Pela fé nós cremos. E por causa desta fé nós falamos. Santo Antônio é o pregador por excelência. Aquele que, voltando as costas às pessoas por não quererem ouvir a sua palavra, ele faz aquele sermão grande aos peixes. E todos os peixes levantam os seus olhos, escutam a sua voz. Porque, na verdade, quando os homens se calam, a natureza testemunha que Deus é amor. Que Deus é o Pai, que Deus é o Criador. Diante da sua ingratidão, as flores lhe ensinam a sorrir para a vida. A natureza testemunha que de facto não existe outro homem que tivesse criado tanto e tudo quanto existe, senão aquele nosso Deus. Aquele que logo no começo da criação, coloca a árvore da vida no meio do jardim, para que os homens e as mulheres, obedecendo, claro, homens e mulheres na pessoa de Adão e Eva, sendo fiéis à sua palavra, sendo obedientes aos seus ensinamentos, pudessem ter vida e vida em plenitude. Adão e Eva desobedecem, fazem o pecado e Deus aparece no meio do jardim. Adão e Eva se escondem por causa da vergonha. Adão e Eva se escondem porque quebraram a aliança. Adão, onde estás? O que fizeste? Adão diz: escondi-me por vergonha, porque estou nu. Quando se fala de nu aqui, significa descoberta. Significa que a ficha caiu. Significa que nós nos tocamos, reconhecemos o nosso erro. Mas chorar pelo leite caído, derramado, não presta. E então, não somente Adão e Eva se esconderam por vergonha, por medo, o mais grave não consiste nisso. O mais grave consistiu exatamente na desobediência à palavra e o não assumir as consequências. Adão atribui a responsabilidade à mulher e a mulher atribui a responsabilidade à serpente. Quantas vezes você fugiu do seu erro culpando os outros, culpando as outras pessoas? Quantas vezes você jogou a bola, ou seja, a batata quente, para as mãos dos outros? Não me esqueço que em criança, às vezes, na nossa casa, quebrou-se um copo. Aliás, esse quebrou-se em pessoal. Mas o copo não quebra por si. O prato não quebra por si. No momento de lavar a louça, escapou o prato e zás, quebrou. Quem quebrou? A mãe pergunta. As crianças: eu não fui. Porque ninguém queria assumir o erro. Adão e Eva não quiseram assumir os seus próprios erros. E então veio o castigo. Se Adão e Eva tivessem dito: de facto, Deus, eu fiz, comi. A Eva tivesse dito: eu comi da árvore que me proibiste, Deus teria dado um jeitinho. Todavia, apesar deles não terem assumido as suas consequências, os seus próprios erros,
Deus faz como que um caminho pedagógico, uma luz no túnel se desponta. Da descendência desta mulher, alguém te esmagará a cabeça. Vemos no fundo do túnel, a esperança da vinda daquele que seria a árvore verdadeira, a videira verdadeira, de cujos ramos, de cujas folhas são remédios, de cujo olhar seduz e atrai, de cujas palavras são mais doces do que o mel, de cujos gestos abraçam a todos. Vislumbra-se naquele preciso momento aquele cujas palavras curam, salvam, transformam. Aquelas palavras que, cheias de sabedoria e ciência, norteiam o futuro da humanidade. E essa história se torna presente através do sim de uma mulher. A figura de Eva muda-se para aquela outra figura de ave cheia de graças. O Senhor está contigo, bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, se por Eva o pecado veio ao mundo, por Maria entra a graça. E todos nós alcançamos esta graça. Por quê? Porque agora aquela árvore que era a causa da morte passou sendo substituída por uma outra árvore que é a árvore da vida. A árvore que nos faz com que nós produzamos frutos e frutos que permaneçam. Esta árvore é a videira, como dizia há pouco, que São João no seu Evangelho nos mostra. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Todo ramo que permanecer em mim dará muito mais fruto. O meu pai corta a videira que dá fruto para que dê ainda mais. E quais são as podas? Quem são os podadores da videira, dos ramos que estão enxertados? Um dos podadores foi Santo Antônio. Um dos podadores é São Paulo, nesta carta que escreve aos Coríntios. Um dos podadores são todos os nossos santos e santas, devotos e devotas, que a torto e a direito nos advertem e encorajam a nossa fé e fazem com que nós, embora limitados, embora às vezes com as nossas fraquezas, com as nossas quedas, as nossas doenças, as nossas limitações, nós não olhemos para trás. Porque, crendo em Cristo, que é a ressurreição e a vida, ainda que fiquemos doentes, como dizia a segunda leitura, ainda que passemos por situações catastróficas, ainda que o homem exterior se vá arruinando, ainda que às vezes a idade pese mais do que aquilo que é a nossa juventude, ainda assim o homem interior se vai renovando dia após dia, porque Cristo está em nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ainda que nós caminhemos para a velhice, temos certeza absoluta de que a morte não será o fim. O fim é a ressurreição. Cristo morreu por nós para que a nossa morte fosse eliminada de uma vez por todas e na sua morte todos nós alcançássemos a ressurreição no último dia. Portanto, essa segunda leitura que Paulo está a dirigir para os Coríntios, ele a dirige a nós. É necessário que todos nós, pela fé, sejamos testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. É preciso que pela fé nós nos sintamos cada vez mais enxertados. Porque, sendo enxertados e permanecendo enxertos na videira que é Jesus, que nós faremos parte da família de Jesus. Que as nossas palavras serão palavras que expulsam os demônios, como nós ouvimos no Evangelho. Que os nossos gestos serão gestos que restauram a vida. Que o nosso cantar seja um cantar que nos aproxima cada vez mais de Deus, como o nosso músico aqui. Todas as vezes e tudo o que nós fazemos nos aproximará cada vez mais de Jesus, cada vez mais de Deus. Por quê? Porque são todos aqueles que fazem a vontade do Pai, que observam e guardam as suas palavras, estes sim são da família de Jesus. E você que está aqui dentro da igreja,
Você é digno. Parabéns. Louvado seja Deus, porque você ouviu a palavra. Deus lhe chamou, Deus lhe convidou e você aceitou. Venceu tudo: o frio, a distância, a preguiça, o final de semana, o domingo. Poderia estar um pouquinho mais na cama, mas você saiu da cama e veio até aqui. Porque você se sentiu membro da família de Jesus, é irmã de Jesus. E por isso é que já agora os que fazem parte da família de Jesus não são família de sangue. A dimensão familiar de Jesus é uma dimensão espiritual. Todos nós, pelo batismo, fazemos parte da família de Jesus. Todos nós, pelo batismo, somos ungidos e enviados para ser como Santo Antônio, anunciador do Evangelho. A ser como São Paulo, anunciadores da palavra que Jesus lhe revelou naquele dia em que ele ia a caminho de Damasco, em perseguição dos cristãos. Então, meu irmão, minha irmã, sinta-se membro e membra da família de Jesus. E isso significa, é necessário que você permaneça nele. É necessário que você não se desvie. Podemos cair, podemos falhar, podemos pecar, mas se nós pecarmos, olhemos para a cruz, para a árvore da vida, de onde nos veio a salvação. Jesus Cristo morreu na cruz para a nossa própria salvação. Jesus Cristo levou a cruz pesada por causa dos seus e dos meus pecados. E então, não temos outro jeito. Se realmente você quer ser membro da família de Jesus, aproxima-te. Vai passar mal, vai ser perseguido, vai ser caluniado e vai poder até ser morto, como os nossos irmãos pelo mundo fora estão sendo mortos por causa da sua fé, estão sendo mártires por causa da sua fé, estão sendo traídos por causa da sua fé, na China, no Japão, na África, na Nigéria. Nós acompanhamos os noticiários, mas nem por isso eles negaram a sua fé, nem por isso eles desistiram, porque eles sabem em quem depositaram a sua confiança. Eles sabem que passando esta terra, este mundo, Deus nos reserva um mundo melhor, onde nós viveremos eternamente com Ele, juntamente com Santo Antônio, que é o nosso padroeiro, que é de facto Ele, Santo Antônio, interceda por todos nós, a fim de que as graças que nós precisamos sejam alcançadas, porque Ele já atingiu a perfeição, está lá em cima. Aqui, isso é uma imagem. A imagem não fala milagres, a imagem não fala, a imagem não faz nada. A imagem é algo que não nos salva. Quem nos salva é Jesus, mas eles podem interceder por nós. Eles nos ensinam a como chegar, a como fazer da nossa oração um trampolim para que um dia cheguemos ao encontro definitivo com esse Deus. Como dizia, que Ele interceda por nós e nos ensine o caminho certo, para que um dia nós possamos chegar onde Ele está. Todos juntos, peçamos por intercessão de Santo Antônio, para que as desgraças por que nós passamos dia após dia não tornem fria e tíbia a nossa fé, porque Paulo nos diz: eu creio e por isso falei. Se você acredita em Deus, então acredite e continue falando, porque Jesus, quando tudo se consumar em todos, virá em seu auxílio.